Bom dia a todos, graça e paz de Jesus. Nós estamos trilhando aquilo que alguns estudiosos no passado colocaram na literatura e falaram que são os brados da cruz. As últimas 7 palavras de Jesus naquele momento em que ele estava crucificado. De alguma maneira, alguns homens e mulheres do passado, eles vão sistematizar isso e vão dizer que isso é uma espécie de testamento de Jesus aos seus discípulos. As últimas palavras de Jesus. A gente está na 5ª palavra de Jesus, o 5º brado, assim estamos chamando. A semana passada, a gente, de maneira bem rápida aqui, a gente lidou com Deus meu, por que me desamparastes? E a gente entendeu, a partir daquele texto, que Jesus, ele naquele momento em que houve escuridão ali no Calvário, ao meio-dia, e não era um eclipse lunar, não tinha possibilidade de acontecer aquilo cientificamente naquela data do ano aonde aconteceu. Houve uma escuridão, porque era a ira de Deus sobre Jesus pelos nossos pecados. De alguma maneira, Deus revela a sua ira em Jesus, e Jesus ali na cruz, ele é suficiente para perdoar os nossos pecados do passado, do presente e aquele que vamos cometer no futuro também. Ele é suficiente para nós. De alguma maneira, Cristo enfrenta a solidão para que eu e você tivéssemos a presença do Espírito Santo de Deus e vivêssemos em comunidade. Não viver em comunidade é desobedecer, é menosprezar aquilo que aconteceu na cruz do Calvário com Jesus. Então a gente entende que a gente pode andar na luz hoje porque um dia as trevas depositou toda a ira do nosso pecado sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria partilhar rapidamente com os irmãos aquilo que a gente chama de 5º brado, mas antes de partilhar o 5º brado, eu queria que a gente orasse. Eu queria que você fechasse seus olhos só para a gente se concentrar. Eu gostaria de sugerir uma oração para você. Talvez a gente poderia dizer para Deus assim: Deus, uma palavra para mim nessa manhã. Talvez Deus já falou com você através do louvor, falou, eu posso dar um testemunho, Deus falou comigo através do louvor. Mas a gente não pode lidar com o domingo de qualquer maneira. A gente não pode vir para a igreja e voltar do mesmo jeito. Então talvez a gente possa falar para Deus assim: Jesus, uma palavra para o meu coração. O Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita em nós, é o Deus que habita em nós. Ele sabe exatamente aquilo que o meu coração precisa nessa manhã, aquilo que o seu coração precisa. Eu, Jefferson, não tenho a capacidade de discernir aquilo que você precisa. Nenhum homem ou mulher que pegar o microfone e for falar tem a capacidade disso, mas o Espírito Santo tem, e ele pode usar as nossas palavras e levar as nossas palavras para o seu coração da maneira como você precisa ouvir. Então a gente pode pedir isso para Deus nessa manhã. Deus, em nome de Jesus, fale ao meu coração. Fale ao meu coração. Mas não só que Deus fale ao nosso coração, mas para que a gente saia daqui como resposta de Deus a muita coisa que está acontecendo por aí. De vez em quando a gente está orando e dizendo: Senhor, fala, vai lá, Senhor, mas a gente pode lembrar de Isaías citando Jesus, e a gente pode citar isso nessa manhã: eis-me aqui, envia-me. O Senhor pode me usar como resposta daquilo que o Senhor quer fazer. Que Deus nos use e que a gente tenha uma semana vivida dentro da vontade de Deus e não com coisas fúteis. É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Esse 5º brado, João 19, os versos 28 a 29, talvez a gente tente chegar no 30, vamos ver como é que o tempo vai permitir.
João 19, a partir do verso 8, é interessante que só João narra esse brado, mas nenhum outro evangelho narra esse brado. E esse brado vai dizer o seguinte: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Esse é o brado, diga comigo, tenho sede, tá bom? Esse é o brado, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embebedaram uma esponja nela, colocaram a esponja na porta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. João é o único evangelista que narra esse brado, tenho sede, e ele brada a partir de uma percepção que ele tem. Depois do meio-dia ali, sabendo que tudo estava concluído, tudo já tinha acabado, Jesus vai dizer algo extremamente humano, tenho sede. Ouvindo um irmão partilhar esse texto, ele diz o seguinte, que a filosofia, ela diz que nós seres humanos, nós temos algo que na filosofia é chamado de ser desejante. O que é um ser desejante? Eles vão sistematizar isso, os pensadores, e vão dizer que eu e você temos desejos da nossa humanidade. Nós temos coisas que nós precisamos, que está fora de nós, que precisa ser suprido e vai ser suprido por outros. Por exemplo, eu e você precisamos de ar para respirar. Eu não consigo produzir ar. Você não consegue. Nós precisamos de comida. Eu também não consigo cozinhar. Eu fui fazer café e queimei a água. O nível é esse, né? Mas tem a quarta pessoa da minha trindade chama iFood. Então está resolvido. Eu e você somos seres desejantes. A nossa diferença de Deus é que Deus não é um ser desejante. Deus, ele não precisa nada fora dele para a sua existência. Por isso que um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é Eu Sou. Então, ele sempre foi o que é. Ele não precisa nada além dele para sobreviver. Desculpe, eu não quero te desanimar, eu não quero que você saia daqui down, né? Mas, em outras palavras, Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. Deus não precisa de nada além dele para sobreviver. Nada além dele para sobreviver. Por isso que ele é chamado no Antigo Testamento de novo, Eu Sou. Agora, não há nada mais humano do que Deus, Jesus, na cruz, dizer, eu tenho sede. Ele encarna, abre aspas, encarna esse negócio de ser desejante. Por quê? Porque nada mais simples do que isso, de que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. E ali é uma espécie de, abre aspas, de uma fragilidade demonstrada publicamente da pessoa de Jesus como homem. Ele vai até o fim. Agora João diz que ele tem sede. Não há nada mais humano do que alguém dizer que tem sede. Ele compartilhou como Deus da nossa condição desejante. Um pensador da era medieval chamado Anselmo de Cantuária, ele vai dizer uma frase que responde muita coisa sobre isso. Ele diz, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Por que Jesus assume a condição de homem? Porque a única forma dele redimir a humanidade era assumindo aquela condição. Então ele assume a condição de homem para que ele pudesse redimir a humanidade. Jesus assume a humanidade porque só assim poderia redimir a humanidade. Olha o que fala Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. Basicamente vai dizer, nosso sumo sacerdote entende as nossas ser desejante. Agora, vou deixar o texto projetado aqui só para a gente fazer algumas perguntas para o texto a partir dessa fala, tenho sede. Nosso sumo sacerdote, a ideia de que Jesus nos representa diante de Deus. João vai dizer que Jesus é o nosso advogado, lembra disso? Jesus é o nosso advogado. Ele entende as nossas fraquezas. Em outras palavras, Jesus entende as nossas sedes.
E o problema não é ter sede. Porque a sede que eu e você temos como ser desejantes, foi Deus que deu em nós, quando soprou o sopro da vida em nós. O problema é quando nós queremos suprir essa sede em fontes erradas. Esse é o problema. Quem deu o desejo do sexo para a gente? Algumas pessoas acham que Deus fez o casamento e o diabo fez o sexo. É Deus que deu. É Deus que deu esse desejo para o homem e para a mulher. Mas agora, na sabedoria bíblica, esse desejo agora ele precisa ser suprido na fonte certa, aonde tem a bênção de Deus. Essa é a ideia. E por favor, não entenda que eu estou fazendo um discurso moralista, nada disso. Não é nada disso. Eu como pastor, eu preciso te orientar, amém? Dá para entender? Amém? Eu preciso te orientar. Eu preciso te orientar biblicamente. É Deus que deu esses desejos para nós. Deixa eu dizer, Deus deu até o desejo, deixa eu parafrasear isso aqui. Até a ira que a gente tem é fruto da nossa natureza humana, mas a Bíblia diz, irai, mas não. A gente fala de Maria, né? De Maria, misericórdia. Quando eu encontrar Maria no céu, eu vou dar um abraço nela. Porque pensa numa fria, era ser mãe de Jesus. Deixa eu dar um exemplo. Os 4 meninos em casa. Some algo da geladeira na Galileia, na casa deles. Maria chama os meninos para dar geral nos meninos. De quem que ela não desconfia? De quem que ela não desconfia? Jesus. Tem briga na rua. Tem briga na rua. Estão lá brigando na rua. Uma vizinha, a tia do Zap daquela época, diz assim, Maria, seus filhos estão brigando. Ela vai chamar os meninos, entra Tiago, entra Judas, entra fulano, entra Beltrano. Vem aqui, quem que está brigando? Ela não dá para apontar o dedo para Jesus. Porque Jesus não se metia nessas coisas. O Evangelho de Enoque, um texto apócrifo, conta a história de que um dia eles estavam brincando na rua entre os seus irmãos de Jesus, aí morre uma pombinha. Aí Jesus toca a mão na a pombinha ressuscita. Imagina as crianças. Imagina esse negócio. Não era fácil ser mãe de Jesus. Não era fácil a criação de Jesus. Imagina Maria naquela época ter que lidar com a possibilidade dos irmãos de Jesus achar que Jesus era o irmão preferido, porque Jesus nunca apanhou, porque nunca aprontou. Dá para entender isso? Não era fácil ser mãe de Jesus. E Jesus passa por isso, passa por essas fases. E agora, esse Jesus, agora ele assume a humanidade. A Bíblia vai dizer que ele tem sede, ele tem limitação, ele sentiu raiva. Lembra quando Jesus chega no templo e ele chicoteia o templo? Abre aspas, isso não é versículo para você falar que não pode ter cantina na igreja. Tem nada disso. Tem nada disso. Basicamente, Jesus está confrontando as autoridades religiosas, porque elas compravam os animais ali na fazenda a R$10 e chegava no templo, vendia a R$40 para os pobres, estava extorquindo os pobres. Jesus está brigando porque vocês estão judiando dos pobres e dizendo para os pobres o seguinte, vocês precisam comprar isso, se vocês não comprarem isso, vocês não vão ter o favor de Deus. Já viu isso em algum lugar? Já viu isso em algum lugar? E aí Jesus sente ira, ele chicoteia, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração, não vai ser esse tipo de coisa. Jesus sente raiva, mas ele não peca. E aqui o texto de Hebreus vai dizer, pois enfrentou as mesmas tentações que eu e você. As mesmas tentações. Mas lembra aquilo que Anselmo de Cantuária vai dizer, aquilo que não é assumido não pode ser redimido. E Jesus não nos salvou para que a gente vivesse como super-heróis. Tem gente que acha que quando se torna discípulo de Cristo Jesus e crê em Cristo Jesus, a sua vida nunca mais vai ter problemas. Jesus não nos salvou para a gente ser super-heróis. Eu e você temos desejos. Eu e você temos tentações. E a nossa condição desejante só pode encontrar plena satisfação se ela for saciada na pessoa de Cristo. O problema não é ter desejo. O problema é saciar a nossa sede em lugares errados. Deixa eu te contar uma história
para que você possa entender isso. Quando criança para adolescente, o meu sonho no bairro que os meus pais moravam, quando a gente saía da igreja, era ir sozinho da igreja na padaria comprar pão. Era um bairro muito perigoso. E eu me lembro até hoje que um certo dia meu pai deixou eu ir e foi atrás espiando. E quando eu cheguei na padaria, que estava longe da nossa igreja, assim, um meio quarteirão, tinha naquela época soldados de uma polícia chamada Rota. E eles usavam uma jaqueta daqui até aqui, todos de bigode, e parado no balcão da padaria. E tinha alguns caras assim do lado. E aquele dia eu saí da igreja, porque na igreja a gente era da classe Cordeirinho de Jesus, e a gente matava a aula do professor e ficava brincando nos fundos da igreja. Daqui a pouco você sobe em cima. E aí eu saí da igreja com uma sede daquela. E eu cheguei no balcão da padaria, eu pedi um copo d'água para o cara da padaria. E eu meio TDAH. E quando o cara botou o copo em cima, eu peguei o copo e virei. Detalhe, eu peguei um copo de cachaça que estava do lado, que ele tinha servido para o cara. Está explicado muita coisa. E quando eu virei aquele copo de cachaça, eu comecei a cuspir em volta. Adivinha a roupa de quem eu acertei? Deus meu, por que me desamparaste nesse momento? Aquela sede que eu tinha, eu não consegui saciar, porque eu peguei o copo errado. Mas não só peguei o copo errado, eu espirrei aquele recipiente que entrou na minha boca e desceu para o meu estômago e subiu de maneira exacerbada na roupa de uma autoridade. Eu fiz bobeira atrás de bobeira. O problema não é ter sede, o problema é pegar o copo errado para tomar. Não olhar para o balcão e colocar a mão no copo certo para tomar. Eu e você temos desejos. O problema é quando na correria da vida, com falta de valores, percepção e vida de fé, a gente pega o copo errado. E quando a gente pega o copo errado, aquilo que seria um sonho, ir na padaria comprar pão domingo depois do culto, se torna um pesadelo. Você pode puxar meu CPF, eu não tenho passagem por causa disso, nem por causa de outra coisa. Mas eu lembro até hoje o formato do bigode dos 5 policiais. Deus nos deu desejos. E a gente só vai saciar esse desejo na fonte certa. E de vez em quando vem alguns homens com caniço, com isopo, querendo colocar esse vinagre na nossa boca. E a gente precisa ver que caminho que a gente vai trilhar. Mas a segunda observação desse texto é a fidelidade de Jesus àquilo que Deus tinha determinado. Perceba que o verso 28 e 30 vai dizer: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Tendo o quê? Provado. Tendo provado. Preste atenção no texto que Jesus prova o vinagre para que a Escritura pudesse ser cumprida. Jesus vai provar esse vinagre para que o Salmo 69, olha o que fala o Salmo 69, verso 20 e 21 vai dizer: a zombaria partiu-me o coração, estou em desespero, supliquei por socorro, nada recebi por consoladores, e a ninguém encontrei, puseram fel na minha comida, e para matar-me, a sede deram-me o quê? Para que essa profecia fosse cumprida, Jesus tomou o vinagre. De vez em quando, para que a Bíblia possa ser cumprida na minha e na sua vida, a gente vai ter que tomar alguns vinagres por aí. Coisas amargas. Porque a gente acha assim, que uma vez que a gente é de Cristo, nada vai acontecer com a gente. Crente tem enxaqueca. Crente é mandado embora do emprego. Crente passa por perrengue.
Um dia nós vamos viver no céu com o Senhor para todo sempre, amém? Mas nesse mundo a gente tem aflição. E algumas vezes a questão agora que a gente precisa entender é o seguinte: eu estou disposto a colocar a minha boca em alguns vinagres para que a palavra possa ser cumprida através da minha vida. Isso implica, por exemplo, segundo momento de desanimar você. Isso implica, por exemplo, alguns negócios por aí não vai dar para a gente fazer. Alguns contratos por aí não vai dar para a gente. Por quê? Porque se a gente fizer, a gente vai escandalizar o evangelho. Dá para entender? Dá para entender? Deixa eu falar das famílias agora. Tem uma série aí que começou a dar desespero e está todo mundo falando de adolescente, correto? Aí deu um desespero, todo mundo vai falar disso agora. A gente fica correndo de biqueira em biqueira. Né? A Bíblia fala assim, olha só, presta atenção. E os filhos podem me processar, não tem problema. A Bíblia fala assim, Provérbios fala assim, discipline o seu filho e ele dará delícias à sua alma. Dá para entender isso? Olha aqui, ó. Amém? Glória a Deus? Ou está amarrado? Discipline o seu filho e ele dará o quê? Delícias para a sua vida. Eu amo tanto o meu filho. Se eu falar não para ele, ele não vai me amar mais. Eu amo tanto o meu filho, se eu podar isso na vida dele, ele não vai querer me amar mais. A Bíblia diz que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. A maioria das pessoas que estão aqui nessa manhã, que os pais colocaram limites para ele na infância, são homens e mulheres do jeito que estão, não é por causa da faculdade que você cursou, não é por causa da sua sagacidade, é porque os seus pais lá no passado colocaram o quê? Te deram alguns vinagres. Te deram alguns vinagres, amém? Dá para entender? A vida vai nos oferecer vinagres. E a gente está disposto a tomar esse vinagre para que a Escritura possa ser cumprida a partir de nós? Essa semana, eu peguei uma foto da minha turma de seminário, quando eu estudei em 1996. A minha turma de seminário começou com 60 pessoas, 60 alunos. E eu estava vendo depois a foto, a gente formou, tinha por volta lá de uns 15. Começamos com 60, 4 anos depois, acabamos em 15. E a gente morava num local lindo. Lindo, Estância Palavra da Vida, lugar lindo. A gente morava ali, a gente estudava a Bíblia de manhã, à tarde, à noite, trabalhava ali dentro. Regime internato. E eu fui ver a foto dos meus colegas que se formaram comigo. Dos que se formaram, aproximadamente 5 deles não estão nem frequentando mais igreja. Eles foram pastores. Foram pastores. Alguns que estudaram comigo tinham uma mente brilhante, uma capacidade tremenda. Mas durante o percurso, saiu lá, foi servir numa igreja, foi trabalhar numa igreja, eles negaram alguns vinagres que a vida lhe oferece. E alguns vinagres que a vida nos oferece faz com que a gente amadureça. Não é fácil passar por problemas. Mas quando a gente enfrenta o problema para que a Escritura possa ser cumprida em nós, eu e você amadurecemos. Amém? Eu e você amadurecemos. Porque não há nada mais humano do que mostrar a sua vulnerabilidade e dizer, tenho sede. Tenho sede. Jesus ensina para nós que na comunidade dos santos, a gente não precisa usar máscara. A gente não precisa fingir quem a gente não é. De vez em quando a gente precisa chegar para o nosso irmão na igreja e dizer, não estou bem. Não está bem. Um dia desse aí eu liguei para alguns irmãos, 2 pessoas da liderança e falei assim, ore por mim. Porque não acordei bem. O negócio não está bom hoje. Ore por mim. Um dele eu falei assim, dá para tomar café comigo tal dia? Vamos tomar café. Sentamos para tomar café, eu falei, não está bem, dá para você orar para mim aqui?
Eu falei, a oração tem que ser tão forte, você tem que botar a mão na minha cabeça. E se tiver um óleo aí, já passa também. A gente não pode ter medo de dizer, tenho sede, não estou bem, preciso de ajuda. Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Sacie o seu desejo na fonte certa. Assim como a corça anseia, a minha alma tem o quê? Vai ver no Antigo Testamento o que é a corça. Não é o corça, a corça. A corça é um animal frágil. Chamar alguém de corça no Antigo Testamento era ofender a pessoa. Chamar alguém de ovelha no Antigo Testamento era ofender a pessoa. A ovelha é um bicho estúpido. Ela vê o perigo, a única coisa que ela faz, o que é? Bé. Ela não tem chifre, ela não dá coice. A ovelha, quando ela vai dormir, se ela ficar muito tempo virada de um lado só, ela tem infarto, porque incha, dá gases. Nem para virar à noite, na hora de dormir, ela consegue. O pastor tem que ir lá e... É isso que a Bíblia nos compara. Eu e você somos vulneráveis. Nós não somos super-homens e super-mulheres. Por isso a gente precisa saciar a nossa sede na fonte certa. A minha alma tem sede. Sede do Senhor. E a minha oração nessa manhã é que eu e você entenda que o Senhor nos redimiu e nos assumiu, amém? E que a gente pode saciar os nossos desejos na fonte certa com a bênção de Deus. Mas não só saciar o nosso desejo na fonte certa, de vez em quando a vida vai botar para mim e para você alguns cálices amargos, e eu e você vamos ter que tomar para que a Escritura possa ser cumprida através de nós, e a nossa vida possa ser motivo de glórias a Deus e não escândalo para o Evangelho. Mas não há nada mais humano do que dizer o seguinte: eu tenho necessidade. Me ajude em oração, para que eu possa suprir a minha necessidade na fonte certa. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. A gente pode orar e dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor nos assumiu e nos redimiu. E Senhor, me ajude a suprir a minha necessidade na fonte certa. E quando a vida me oferecer vinagre, para que a palavra possa ser cumprida, que eu assuma essa condição. E não escandalize o seu Evangelho, mas honre ao Senhor sobre todas as coisas. É assim que oramos, é assim que clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.